Bom, a paz do Senhor Jesus, estamos mais uma vez aqui juntamente com vocês para estar estudando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical para Todos. Eu sou, como de costume, vocês já conhecem, o professor Ricardo. Estou aqui também com a professora Valdilene, nas suas honras. A paz do Senhor para todos. Nós estamos mais uma vez, prontos aqui para passar mais uma aula juntamente para vocês. Aula de número 2, onde nós estamos estudando o segundo trimestre, da Escola Bíblica Dominical, lições bíblicas aqui, maravilhosa graça. Então estamos falando aqui a respeito da maravilhosa graça. Lição de hoje, professora, o título da lição de hoje qual que é? A necessidade universal da salvação em Cristo. Olha só que texto maravilhoso, né? Qual é a necessidade aí? A necessidade da salvação que todos nós precisamos dela. Isso é verdade, né? Então, todos nós necessitamos. Me faz lembrar aqui um texto, professora. Quando Jesus, diante ali da cruz, estava ali juntamente com ele os dois ladrões ali, um deles sentiu a necessidade da salvação. Tanto que ele mesmo, com as suas próprias palavras, ele chega diante do mestre e fala para ele, claro, estava diante do mestre ali, e mesmo sem ter uma certeza, vamos dizer assim, uma certeza cabal de que Jesus era o Filho de Deus, ele confiou. E a necessidade da salvação ali, ela imperou ali na vida dele, tanto que ele fala para o próprio Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então olha só a necessidade da salvação, a necessidade da salvação até no momento da morte. Então, será que esse tempo aí da morte, será que é um pouco tarde, professora? O que você acha? Nunca é tarde para ser salvo. Então, para a salvação nunca é tarde, Enquanto a vida, a Bíblia fala, enquanto a vida há esperança. Então, hoje nós estaremos estudando sobre isso. Eu acho que um assunto aqui interessante, uma carta aos Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, uma carta teológica, lógico, que nem nós já falamos na primeira lição, mas é uma carta prática também. Ela além de ser uma carta teológica, que ela fala bastante da teologia, da salvação, fala da necessidade da ordem espiritual, da ordem física, da ordem material, da necessidade de serem salvos dos judeus, da necessidade da salvação para os judeus, da necessidade da salvação para os gentios da época. Então olha só como ela abrange todo esse contexto aí teológico, aonde nós sabemos aí que ela trata todo esse assunto. Então vamos lá, professora, para nós darmos continuidade, hein? Texto áureo. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Em Romanos capítulo 3, versículo 10. Verdade prática. O pecado manchou toda a raça humana. E somente o sangue de Cristo é suficiente para purificá-lo. Já nesse texto áureo aqui, já me fizeram uma pergunta sobre isso. A Bíblia fala que não há um justo só. Sim, sim. Mas também tem um texto que fala assim, o justo herdarão o reino. Então aí, a Bíblia está se contradizendo? Se não há um justo, então por que o justo vai herdar os céus? Na verdade, se nós não compreendemos ou não, vamos dizer assim, entender o texto ou entender texto e contexto de forma bem lida, bem explicada e comparar texto com texto, ou aquele que escreveu num certo lugar e aquele que escreveu em outro lugar, você vai ver que um texto ele bate com o outro. Então quer dizer, nenhum a respeito de que não há um justo sequer, porque ninguém pode se justificar por si mesmo. Então quer dizer, a justificação ela não se dá por si mesmo. Então essa de que eu sou justo pelos meus próprios méritos, isso não funciona. Então quer dizer, a Bíblia fala a respeito que não há um justo sequer, porque todos pecamos à semelhança do pecado de Adão. Então quer dizer, através disso daí, desse ponto-chave, ninguém é justo. Mas aí já no outro ponto de que
somos justificados por Cristo. Então quer dizer, você vai vendo que se você conseguir conciliar texto e contexto, você vai ter a resposta, né? Então isso é importante. Continua, professor, por favor. Romanos, capítulo 1, até o versículo 18, do 20 e o 25 e o 27. Capítulo 2, o versículo 1, 17 e 21. Leitura em classe. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e justiça dos homens que detêm a verdade e justiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus o abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Semelhantemente também os varões deixaram o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesma a recompensa que convinha ao seu erro. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas o outro, pois tu que julgas faz o mesmo. Eis que tu, que tens por sobrenome judeu e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprova as coisas excelentes, sendo instruído por lei. E confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de criança, que tens a forma da ciência e da verdade da lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Que maravilha, né? Olha só que texto maravilhoso que o apóstolo Paulo aqui, ele passa. Era como se ele conhecesse, né, professor? Era como se ele tivesse uma intimidade profunda com os irmãos romanos, né? Então, quer dizer, Paulo ele passa uma epístola, né, uma carta, né, um termo mais dinâmico ou mais fácil de nós compreendermos. Então ele passa essa carta aos irmãos ali de Roma como que se ele conhecesse a cada um, como que se ele tivesse com eles, como que se, vamos dizer assim, ele convivesse diariamente com eles. Então, quer dizer, é uma carta, né, nesse ponto, ela é uma carta que ela dá o sentido de estar presente. Então, Paulo, ele passa esse conselho tanto teológico como disciplinar, como se ele tivesse junto com eles ali. Então, olha só, interessante, professora, falar aqui no Romanos capítulo 1, verso 18, que ele tem alguns porquês aqui, algumas explicações. Esse porquê do céu se manifesta a ira de Deus é sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e a injustiça. Se nós não compreendermos o lá atrás, antes nós não vamos compreender por quê. Por que do céu se manifesta? Vamos dizer assim, né? Como assim? Como assim do céu se manifesta a ira de Deus? Por causa do quê? Qual é o motivo que a ira de Deus se manifesta? Por causa de quê? Qual que é o motivo? Então, quer dizer, lá atrás, se nós voltarmos aqui na lição de número 1, vamos voltar aqui, professora, para nós ter uma noção básica aqui. Você vai ver que no capítulo 1, né, nós estamos estudando o capítulo 1 de Romanos, na primeira lição foi estudada do versículo 1 ao versículo 17. E nós estamos agora no capítulo 1, no versículo 18 a 20,
e 25 a 27 e o capítulo 2. Então quer dizer, nós estamos estudando, né, vamos dizer assim, que nós estamos estudando nessa oportunidade já o versículo 18 em diante. E o capítulo 2 nós vamos também comentar. Só que para nós entendermos aqui, vamos voltar aqui no 15, né? No verso 15 ele fala assim, ó: e assim quando está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho, a vós que estáis em Roma. Então quer dizer, ele tem alguma coisa para passar. Ele está querendo passar alguma coisa para os irmãos de Roma. É como se ele falasse, é como se ele tivesse junto com eles. É como se ele tivesse presente com eles. Porque ele trata aqui de uma certa quantidade, né? Então olha só. Por quê? Aí vem, vamos dizer assim, a explicação. Porque não me envergonho do evangelho. Olha só. E assim quando está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho, a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Olha só que interessante. Paulo também ele não está tratando aqui a respeito de os judeus ter a primazia. Então olha só que interessante. Os judeus ele não têm primazia. Os judeus eles não são primeiro. Paulo não tratou judeus como se eles fossem a primazia do evangelho. Olha só, eu falo como de mim sem ter vergonha. Sem eu ter a vergonha de falar a vocês tudo aquilo que eu fui, isso não me envergonha. Então quer dizer, Paulo ele estava querendo que eles entendessem que o que fez parte do passado dele ficou no passado. E ele não se envergonhava de pregar o evangelho para eles. Por quê? Porque o evangelho era poder de Deus que transforma. Aí ele fala assim, ó, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro dos judeus. Então quer dizer, se você for pensar assim nesse ponto, você vai falar, os judeus são primazia. Só que não, Paulo fala assim, ó, primeiro dos judeus e também do grego. Então quer dizer, ele coloca tanto judeus como gentios na mesma primazia para Cristo. Cristo, ele, vamos dizer assim, né? Cristo, ele quer salvar a todos, mesmo sendo judeus ou sendo grego. Aí voltando, aí no 17, para nós compreender lá. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Olha só agora, professor. Então quer dizer, olha só, que você vai ver aqui. Então o justo viverá da fé. Ponto. Porque do céu se manifesta a ira de Deus. Então quer dizer, olha só que coisa interessante. A ira de Deus se manifesta dos céus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. O justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Mas o injusto, para ele, se manifesta a ira de Deus. Da onde? Diretamente do céu. Então, isso é maravilhoso. Quer colocar alguma coisa, professor? Não. Vamos para a introdução? Vamos lá. Olha só. Pode começar, pode dar a introdução aqui que eu já faço. Introdução. Na lição de hoje, teremos a oportunidade de compreender que o pecado, em sua universalidade, atingiu os gentios, os judeus e toda a raça humana. Todos ficaram debaixo do impiedoso jugo do pecado. A necessidade de uma salvação universal na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo é um tema bastante claro na argumentação do apóstolo Paulo em Romanos, do 1, 18 a 3, 20. Paulo nos mostra em Romanos que tanto os pagãos que estavam nas trevas do pecado, quanto os judeus que se orgulhavam de possuir a lei divina, entregue a Moisés no Sinai, estão sob o domínio do pecado. Veremos nessa lição que somente a revelação da justiça de Deus em Cristo Jesus é suficiente para salvar tanto os judeus quanto os gentios. Então, olha só que coisa interessante. Aqui Paulo ele não está diferenciando um do outro. Ele está falando a respeito da necessidade, a necessidade da salvação
tanto para os judeus como para os gentios. Então, olha só que importante, nenhum é mais importante que o outro. Então, tanto o gentio como os judeus são iguais. Então, ele está tratando aqui a respeito da igualdade, a igualdade entre um povo e o outro. Não é porque você é judeu que você é melhor do que o gentio. Então, era o que Paulo estava tratando ali, a igreja aqui de Roma, mesmo sem ele conhecer a eles. Então vamos lá. A necessidade da salvação dos gentios. Qual é a necessidade da salvação dos gentios? Será que é só os judeus que têm a necessidade da salvação, professora? Não. Não é só eles. Por isso que aí ele explica o porquê que os gentios precisam também da salvação. Olha só que importante aqui, ó. O apóstolo Paulo explica o motivo da ira de Deus ser manifestada dos céus. Então, vamos lá. A ira de Deus, ela se manifesta do céu, ela tem um motivo dessa manifestação. E qual é esse motivo? Por causa da impiedade. Então, a igreja ali em Roma, ela era, vamos dizer assim, ela era habitada ou congregada de tanto judeus como gentios. Tanto que Paulo ele fala que ele era devedor tanto a judeu como a gentio, tanto bárbaro como grego, tanto a sábio como dolo, como aquele que não tinha conhecimento. Então Paulo ele era devedor dessas classes. E aí o que acontece? Por causa da impiedade do ser humano e da sua injustiça, que tem retido ou retém a verdade de Deus em mentira. Então o motivo dessa manifestação da ira de Deus é porque o homem ele reteve a verdade e mudou e transformou a verdade em mentira. Nós vamos entrar um pouquinho mais para frente aqui, mas adiantando aqui, porque eu acho que não é tão importante a gente ler, porque o texto assim, ele é bem explicativo no seu conteúdo. Então acho que não precisa a gente ler ele completo, né, seus temas para a gente comentar. Mas qual que é a rejeição dessa carta que Deus rejeitou, ou que o próprio apóstolo Paulo rejeitou? Porque ele fala aqui, ó, necessidade da salvação dos gentios, a rejeição. Lê para nós aqui a introduçãozinha aqui dessa rejeição aqui. Ao dar início à sua argumentação em Romanos, o apóstolo tem em mente a triste situação da qual se encontra o mundo gentílico. Esse estado é insensibilidade frente à realidade das coisas espirituais. Foi proporcionado pela ignorância na qual eles viviam. O pecado havia os lançado para longe de Deus. Então, vamos dizer assim que não é que Deus os rejeitou. Não é que Deus os rejeitou. A Bíblia fala nesse próprio texto aqui que Deus os entregou. Deus os permitiu que eles vivessem as suas próprias paixões. Não é que Deus queria. Foi o pecado que fez com que eles ficassem mais distantes de Deus. Isso, até porque a Bíblia fala, professora, que o pecado ele afasta o homem de Deus. Então, lá no princípio, quando Adão e Eva pecou, houve uma separação. Houve uma separação, uma lacuna entre Deus e o homem. Então o pecado ele tirou essa aproximação direta de Deus e o homem. Aí depois, vamos dizer assim, mais para frente você vai ver no Levíticos, né, nos próprios Números, ali, Deuteronômio, no Êxodo mesmo, você vai ver falando a respeito das leis, quando era necessário para o homem entrar no lugar santo, ele fazer sacrifícios, apresentar um sacrifício a Deus, e o sumo sacerdote, olha só, um representante entrava uma vez por ano, não com mãos vazias, ele entrava uma vez por ano no lugar santíssimo, e havia essa separação no lugar santo e no lugar santíssimo, o pátio, 3 separação,
E esse lugar santíssimo era onde o sumo sacerdote, o representante do povo, entrava não com mãos vazias para apresentar os pecados do povo diante de Deus. Então olha só a separação que havia, olha só o que o homem fez, colocou um véu que separou o homem de Deus. Aí o que acontece, professora? Nessa separação, o homem, ele não tinha mais essa liberdade, de falar com Deus diretamente, a não ser pelo seu representante. Aí vem mais para frente, lá já no Novo Testamento, quando Jesus, ele entra de uma vez por todas, ele entrou no lugar santíssimo, né? Não entrou com mão vazia também, ele entrou com o seu próprio sacrifício, com o sacrifício do seu próprio corpo. Ele entrou ali, morreu pelos nossos pecados, derramou o sangue ali no lugar santíssimo e limpou, não mais cobriu, ele limpou todos os nossos pecados, ele perdoou os nossos pecados e nos deu direito agora de entrarmos no Santo dos Santos pessoalmente. Então, Jesus, ele veio, rasgou o véu e nos deu o direito de entrar no Santo dos Santos. Aí vem o Pai falando assim, ó, aí vem Jesus representando o Pai e fala assim para nós: quando vocês orar, entra no teu quarto, olha só a liberdade, entra no teu quarto, fecha a porta em si, ora a Deus em secreto. Então a liberdade que vocês têm de orar. Então essa separação que o homem colocou dele a Deus, ela foi quebrada, né? Vamos lá, a revelação. Se o mundo está em trevas, Deus não pode ser responsabilizado por isso. Esse tópico aqui fala da revelação de Deus aos homens. Como que ele se manifesta, como ele se revela ao homem. Olha só, professora, um ponto chave dessa questão aqui, nós vemos a revelação de Deus. Hoje nós conhecemos a Deus não apenas pelas coisas que foram criadas, como até o próprio texto nos diz aqui, porque nós conhecemos a Deus através daquilo que Ele criou, tanto o seu poder, né, se você quiser ler, tanto o seu poder como a sua glória e tal, conhecemos hoje através das coisas criadas, mas não somente através disso, Romanos capítulo 1, né, verso 20, se eu não me engano é 20, né? O 19, deixa eu ver. É o 18, 19 e 20, aí ele vai falando a respeito disso. Mas aí o que acontece? Depois no Salmo 119, depois você abre para mim Salmo 119. Aí ele vai falando, pode lê para mim, aí eu já comento aqui. 18, 19 e 20, nós estamos aqui na lição aqui. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e justiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer... O que de Deus se pode conhecer? Se manifesta porque Deus lhe manifestou. Então, esse aqui, o verso 19, ele é o ponto-chave. Porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifestou. Salmos 19, verso de 1 a 4. Nele se manifestou. Então, nós conhecemos de Deus o que ele manifestou, porque Deus lhe manifestou. Salmos 19. Verso de 1 a 4. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anunciam a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes, em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. Então, isso é maravilhoso. Olha só. Então, aquilo que nós conhecemos de Deus foi o que Ele criou. Então, isso manifesta a glória de Deus. Tudo aquilo que Ele criou manifesta a sua glória. Mas não somente isso, professora. Não somente isso. A sua palavra, hoje nós conhecemos, nós temos em mão a sua palavra. Então, isso manifesta também. Nós conhecemos a Deus através da sua palavra.
né? Mais provavelmente hoje nós conhecemos e temos a certeza da existência de Deus pelas coisas criadas e pela sua palavra. E não somente isso, conhecemos também a Deus através da vinda de seu Filho a esse mundo, que está em Mateus no capítulo 8, verso 29, pois seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e a divindade são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo por ele criado, lógico, né, desde vamos dizer assim, do mundo antigo, as coisas foram criadas por ele e se manifesta. Então, vamos dizer assim, tudo que nós conhecemos hoje foi por permissão de Deus, que ele permitiu que nós conhecêssemos. Continua, professora, para nós. A punição. Os versículos 22 até o 32 do capítulo 1 de Romanos revelam as consequências do pecado na vida do homem. Então a punição ela veio, por quê? Porque todas as coisas que nós cometemos, todos os nossos erros, ela tem uma consequência. Então tudo aquilo que nós cometemos tem uma consequência, ela gera, é como uma cadeia. A ação ela gera uma reação, ou a reação traz uma ação. Então tudo que nós cometemos, ela traz essa ação de Deus através da punição para nós. Pode continuar. O segundo, ou você vai ler? Vou ler um trechinho. Isso, leia, por favor. E de fato o foram. Paulo destaca que essa atitude reprovada cegou os homens, lançando-os na insensatez da idolatria, pois trocaram o Criador pela criatura. Depois os levou ao desvio da sensualidade e, por último, fez com que eles adotassem uma diversidade de vícios morais e sociais. Ou seja, o homem colocou a si próprio mais do que Deus, maior e mais importante do que Deus. Olha só, professora, Deus a Bíblia, né? Deus, através da Bíblia, ele tem manifestações, né? Mas olha só que interessante aqui, ó. A Bíblia nos revela duas categorias de revelação de Deus. Então a Bíblia ela nos dá duas categorias de revelações. Então qual que é essas categorias? Primeiro, revelação geral. Então tudo isso que nós passamos aqui, né, que nós estudamos aqui, ela fala a respeito da manifestação geral. Qual que é essa manifestação geral? Aquilo que Deus criou, né, o ser humano, né, a sua palavra. Então tudo isso ela está dentro da revelação geral. Ela traz essa revelação geral de nós conhecermos a Deus através de tudo isso que foi criado. Só que existe também uma segunda revelação. Essa segunda revelação é a revelação especial. Então, primeiro, revelação geral. Segundo, revelação especial. E qual que é essa revelação especial? Essa revelação especial, ela vai além daquilo que está criado. Ela vai além. Ela é aquela manifestação pessoal. Né? É a manifestação pessoal de Deus através de cada um. Ponto. Vamos lá. Primeiro, além da geral, há também a revelação especial. E é a que Deus utiliza para mostrar à humanidade sobre si mesmo e a sua vontade. A revelação especial não vem a todas as pessoas. Então ela não é basicamente revelada a todas as pessoas, essa especial, mas apenas para certas pessoas em um momento distinto e especial. Primeiro, através da sorte, como foi tirado lá em Atos, capítulo 1, verso 21 a 26, Provérbios 16, 33. Segundo, pelo Urim e o Tumim, né, lá em Êxodo capítulo 30, em Números capítulo 27 e 21. Terceiro, por sonhos e visões, que está em Gênesis capítulo 20, verso 3 a 6, e Joel capítulo 2, verso 28. Então olha só, professora, nós temos aqui dois tipos de revelações, a geral e a especial. Então é dessa forma que Deus se revela para nós. Pode continuar, professor. Então, nós já falamos da necessidade da salvação para os judeus, para os gentios, agora vamos falar da necessidade de salvação para os judeus. Isso. Os judeus em relação aos gentios.
Paulo valeu-se do método de diatribe na carta aos Romanos, pois tal recurso permitia que ele dialogasse com os leitores. É de imaginar que um judeu, quando lesse o que Paulo dissera anteriormente sobre o mundo gentílico, ficasse eufórico pelo tom duro adotado no discurso de Paulo. Então, professora, vamos dizer assim como, que nem eu falei, assim como os judeus, assim como os judeus tinham, assim como os gentios, no caso aqui no começo, né, que ele fala primeiro a necessidade da salvação universal, assim como os gentios, onde foi comentado primeiro, têm a necessidade da salvação, os judeus também têm a necessidade da salvação. Por quê? Porque um ponto principal, um ponto crucial é a rejeição dos judeus. Então os judeus, a própria palavra, o próprio Jesus, ele fala que ele veio para os judeus. Então esse é o ponto chave. Vim para os meus e os meus não me quiseram, não me aceitaram. Aí foi dado o poder de ser feito filho de Deus àqueles que aceitaram. Então, mas eles não ficaram sem o direito de ser salvo. Eles também receberam esse direito de salvação. Só que agora não é mais por mérito. Não é mais por mérito de ser o primeiro. Vamos dizer assim, né? Não que eles têm mérito de salvação, mas de ser o primeiro. O mérito de ser primeiro. O mérito de ter sido evangelizado pelo próprio Jesus, ou por Jesus ter nascido na província ali da onde eles são, ou até mesmo Jesus ser judeu. Mas essa primazia eles perderam. Agora, eles não têm mais essa primazia. Então, quer dizer, todos aqueles que aceitaram Jesus têm direito de salvação. Então, a necessidade de salvação para eles, por quê? Porque eles também necessitam de se converter e aceitar Jesus. Não é porque eles são judeus, eles vão entrar no reino. Agora, quando nós passamos pelo Apocalipse, lá da lição do Apocalipse, há a questão da volta de Jesus lá na grande tribulação para os judeus. Vamos dizer assim, especialmente para os judeus. Por quê? Porque os judeus, eles esperam ainda Jesus, né? Mas acho que não cabe o mérito aí. Nós já vamos pulando já e passando para o próximo. Os judeus em relação à lei. O judeu se orgulhava da lei. Com Achava certeza. que somente a lei já o salvava. Uhum. Somente a lei já o salvava? Com certeza não, professor. Até porque Jesus, ele mostrou que ele veio cumprir a lei. Então Jesus, o que Jesus falou a respeito ali, né, da lei? Ele falou que vocês que são judeus e não cumprem a lei, ou vocês colocam fardo nas costas das pessoas e com o próprio dedo ou com o dedinho mínimo vocês não conseguem carregar, ou vocês não levam. Então vocês aplicam a lei, vocês dão a lei para as pessoas cumprir, mas vocês mesmos não vivem a lei. Então olha só o que Jesus falou para eles, né? Eles tiveram a honra de receber a lei, colocar em prática. Mas não cumpria, não colocava em prática. É o terceiro, professor. Os judeus em relação à aliança. Essa eu acho que essa aliança aqui, ela é importante nós frisarmos. Pode ler rapidinho, professor? A pergunta que todo judeu faria a Paulo fez para logo depois dar a resposta. Qual é, logo, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Mesmo tendo afirmado anteriormente que o que vale mesmo é a circuncisão do coração, o apóstolo não nega os privilégios de pertencer ao povo de Deus. Isso é mostrado no privilégio que eles tiveram de serem dispenseiros dos mistérios de Deus. A palavra grega, logo, traduzido aqui como palavras de Deus, significa oráculo. A expressão refere-se à revelação da lei, que Deus deu a Israel no Sinai. Era uma alta honra ter sido escolhido dentre todas as nações para ser dispenseiro dos mistérios de Deus. Todavia, como bem observou Bruce, essa alta honra levava consigo uma grande responsabilidade. Se mostrassem infiéis à confiança depositada neles, seu caso seria pior do que os que das nações às quais
Deus não tinha revelado. Olha só, professora, essa aliança feita aqui, essa aliança que Paulo estava falando aqui, ou que os judeus eles se orgulhavam, ou eles tinham essa aliança, ela foi quebrada, ela foi feita aliança lá no Sinai, né? Tanto que ela é chamada de aliança sinaítica, né? Que ela foi feita lá no Sinai com o povo de Deus, né? Através de Moisés e tal. Então é uma aliança que foi feita entre os judeus e Deus. Só que aí o que acontece? Mas várias vezes essa aliança foi quebrada. Durante o período de todo o Antigo Testamento, você vai ver que Deus, não Deus, mas o homem quebrou essa aliança com Deus. Tanto que eles saíram do Egito, né? Eles caíram na Babilônia. Ficaram por 70 anos mais ou menos, né, cativo na Babilônia ali, e depois quebrou essa aliança com Deus, ficaram cativos e voltaram do cativeiro da Babilônia e se tornaram cativos novamente dos romanos, quebraram novamente a aliança e se tornaram cativos dos romanos. Então, quer dizer, essa aliança ela tinha sido quebrada várias vezes. E hoje vamos dizer assim, que Deus, a aliança que os judeus fizeram com o que Deus fez com os judeus, ela foi quebrada. Então, os judeus eles não acreditam no Messias, eles não têm o Messias como Deus, eles acreditam somente no Senhor Deus, Jeová, né? No caso lá o Yod-He-Vav-He, que eles acreditam, né? Que é um tetragrama da palavra, né? Jeová. Mas eles acreditam somente em Deus, Jeová, e não em Jesus. Então essa aliança sinaítica, ela não existe mais, ela foi quebrada, mas com certeza Deus vai dar uma nova oportunidade para eles. Vamos aí, professora, continuar para nós não se entrar já aqui na conclusão final e já dar os agradecimentos aqui. Já pode a necessidade aqui da salvação, vamos só fazer uma leitura e já ir para a conclusão. A universalidade e o jugo do pecado. A argumentação de Paulo em Romanos, tanto os gentios como os judeus sem Cristo estão debaixo da condenação do pecado. A raça humana sem Cristo está sob o domínio do pecado. A expressão grega... Rupo, né? rupo hamartia. Que quer dizer debaixo do pecado. Tem o sentido no poder de debaixo da autoridade de. Essa mesma construção gramatical ocorre em Mateus 8:9. Nessa passagem encontramos o centurião dizendo: tenho soldados, por debaixo de mim, que em português tem o sentido de as minhas ordens. A ideia de Paulo é mostrar que a humanidade em seu estado natural, separada de Cristo, portanto, sob o domínio do pecado, é incapaz de se libertar por si mesma. Então, professora, eu não vou nem fazer o comentário aqui, né? Já vamos ler o subtópico 2 aqui, ó. Valores e comportamentos. Outras duas verdades que podemos receber na argumentação de Paulo em Romanos 3, 10 a 18, estão relacionadas com o caráter e a conduta. Então, quer dizer, olha só, ele fala a respeito do caráter e da conduta. Vamos lá, eu acredito aqui que já está bem explicado, né? Acho que não cabe mais refutar aqui mais comentário. Mas aqui a conclusão diz assim, professora: a universalidade do pecado, isto é, que todos os homens estão debaixo da condenação eterna. É uma doutrina claramente demonstrada na Epístola aos Romanos. Por outro lado, o universalismo, doutrina herética que afirma que todos os homens, independentemente se acreditam em Cristo ou não, no fim de tudo serão salvos, e claramente rejeitada nesse mesmo caráter. Então olha só, o que ele diz aqui, ó, em Cristo ou não, no fim de tudo serão salvos, claramente rejeitado nessa mesma carta. Cabe a nós, portanto, conhecer desses fatos, viver essa bendita salvação
e compartilhá-las com quem ainda não a possui. Então, na questão aqui dessa doutrina, era que acontecesse o que acontecesse, todo mundo seria salvo. Mas Paulo, ele muda aqui, né, essa questão. Então a gente sabemos que essa carta ela é importante nesse ponto, né, que vamos dizer assim, todos os homens são iguais diante de Deus. Olha só, professora, já para nós encerrarmos, tem algo importante aqui que eu gostaria de falar. Há um exemplo aqui que é dado a respeito de como nós devemos agir dentro, vamos dizer assim, tanto com os judeus que estavam naquele tempo, como nos dias de hoje na igreja. Há oposições dentro da igreja, há pensamentos diferentes, mas nós devemos agir, né? Nós devemos agir como se nós estivéssemos dentro de uma canoa. Por que dentro de uma canoa? Porque dentro de uma canoa todos nós somos iguais e cada um precisa estar de um lado oposto. Então dentro da canoa não há como você ficar do mesmo lado que o outro. Cada um vai ficar do lado oposto. Por quê? Porque esse lado oposto, professora, ele dá equilíbrio. Ele traz equilíbrio para a canoa não virar para um lado e nem virar para o outro. Então olha só que interessante, nós estamos de lados opostos. Os judeus e os gregos, eles estavam de lados diferentes, mas eles estavam no mesma canoa. Então quer dizer, cada um tem um pensamento, cada um tem uma oposição diferente, ou pensamento diferente, ou teologia, ou sistematologia, o que seja diferente, mas todos têm um objetivo. Qual que é o objetivo da canoa? Chegar até o lugar, ou não deixar com que a canoa vira e que ela chegue em segurança no lugar. Então nós temos que ter esse pensamento, que nós, mesmo tendo pensamentos diferentes, mesmo estando de lados diferentes, mas temos um objetivo, que é chegar no mesmo lugar. Então isso tem que ficar claro. Então o apóstolo Paulo, ele crava isso na nossa mente, que temos oposições, temos diferenças, mas que nós estamos em um pensamento que é chegar no céu. Mesmo judeu, como grego, como bárbaro, como que seja. Então, vamos agradecer, né, professora, da oportunidade de estarmos aqui. E eu creio que essa aula foi maravilhosa. Pode dar aí, professora, seus agradecimentos. Concluindo. O pecado nos deixa iguais. O pecado nos coloca num único lugar, que somos iguais. E todos nós precisamos de salvação. Ele nos dá essa igualdade, né, professora? Sim. Não tira esse mérito, né, de cada um, né? Sim. Vamos orar? Vamos. Então, gente, eu quero, né, desde já te agradecendo a vocês por estar conosco mais uma vez. Continua conosco lá. Não esqueça de dar o like lá, tá? Então clique lá, nos ajude, né? Inscreva-se no canal, né? Compartilhe aí, ó. Nos ajude mesmo. Então nós vamos aí juntamente com vocês, né? Nós vamos juntamente com vocês aí continuar esse trabalho. Vamos orar e agradecer a Deus. Maravilhoso Deus, em Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estar mais uma vez. Continua conosco, nos abençoando, nos ajuda, Senhor, e nos dá vitória. É o nosso pedido e nosso agradecimento, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.